Salve, salve, galera, e aí? Vamos começar mais um... Cara, se não... Mais um não, aí não aplica porque é o primeiro. Vamos mudar. Vamos começar o primeiro podcast aqui da base jovem da Igreja Feitoria Célia. Qual que é o nome da base? Zero à esquerda. A gente explica o porquê do nome agora no primeiro podcast ou depois, cara? Que tá? Deixamos para depois. Deixamos pra depois? Pra depois porque chama bastante atenção, né? É. Chama bastante atenção. Vamos deixar pra depois, então. E vamos ir direto pra moral do nosso podcast, que é entrevistar quem? Esses dois que estão aí, né, cara? A gente apresenta eles ou deixa que eles se apresentem? Vamos deixar eles se apresentarem. Vamos deixar eles se apresentar, né? Vou passar aí pra vocês, então. Vou ser cavaleiro e deixar primeiro as damas, então. Primeiras damas. Sempre, né? Então, eu sou a Giovana, né? Tenho formação em Ciências Biológicas, né? Licenciatura. Faço parte da base e estamos aí, né? Para participar, ver o que nos espera aí, as perguntas. Primeiramente, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? Depende do horário que a pessoa estiver assistindo. Eu sou o Matheus Feltrin, eu sou da Feitoria Madesat, não faço parte da base, mas estou aqui como convidado para participar também e espero poder responder as perguntas da melhor forma possível. Não faz parte da base por enquanto, né, meu? Por enquanto. Já vamos até mandar um recado pra Fábio aqui, ó. Não. Que por enquanto ainda tá na Jan, né? Na Jan Madesat. Mas daqui uns dias talvez, né? Não. Talvez vira um zero à esquerda, não? Pode ser, não sei, mas tem gente de lá que vem me buscar se eu inventar de sair. Não. Como assim? Rapaz. A gente te segura lá. A gente faz de conta que tu fugiu. Que tu sumiu, entendeu? Aí não vão te achar. Não, já tem gente de olho em mim faz tempo, então não me deixam sair de lá tão fácil assim. E tu, meu? Eu me chamo Ricardo. Eu faço parte da Faz parte da base também, né? base também. Zero à esquerda. E tu acha que a gente apresenta agora o nome? Cara, pode ser. Eu só quero te fazer uma pergunta antes assim. Tu curtiu o nome Zero à Esquerda? Curti. Curtiu? Curti. Porque tem gente aqui que odiou, né? É. Fez assim, olha... Fez um motim, cara. Fez um motim Então, pra né? gente mudar esse nome aí, meu. Fez um motim... Não sei quem foi, mas fez um motim assim, ó. Fez um motim. Eu Tanto que também não sei quem foi. abriu uma votação, assim, cara, em pleno acampamento do Atalanta. Tu lembra E como perdeu ainda. E perdeu, hein? Em pleno acampamento, tu viu? Abriu uma votação ali pra tentar mudar o nome. E perdeu feio, não perdeu feio? Perdeu feio como Não, foi? eu tive um voto a favor. Tá, mas Deu foi quando foto não. o Matheus tava junto e votou a favor. Né? A favor de mim, no caso. Não. Eu fui um dos que entendi o tema, né, do nome. Exatamente, entendeu? Então, tá, vou deixar. Tu explica ou eu explico, cara? Eu posso explicar. Pode falar, então. Zero à esquerda quer dizer que o zero, quando tá à esquerda nas casas decimais, quer dizer que ele não vale nada. Então a gente botou esse nome zero à esquerda, pois todo mundo que fala que não vale nada, que não consegue fazer nada direito, pode entrar pra esse grupo, pra essa base. Porque como tu não vale nada, tu tá aqui, tu vai valer alguma coisa. Exatamente, meu cara, assim, a gente quer lidar com aquele jovem. Bom, vocês agora já ouviram a explicação, né? Vou mandar a explicação até pro Maicon, que com certeza tá assistindo, vai assistir, né? Que o Maicon não sabe do nome ainda, né? Embora ele seja o distrital aí quem manda o negócio, eu acho que ele ainda não sabe. Agora ele sabe. Vai Agora descobrir ficou agora. sabendo, Vai saber, não. é. Se não teve um infarto agora do porquê que eu botei esse nome, ele vai descobrir. A gente quer lidar justamente com aquele jovem que fala assim, ó, bah, mas eu não tenho talento nenhum, eu não sei fazer porcaria nenhuma, entendeu? Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei distribuir folheto, eu não sei Pô, passar para isso de tudo. falar de mim, cara. Ó, viu? Aqui é um exemplo, então. Assim como eu, cara. Eu também não... A Giovana acho que é a que me conhece há mais tempo aqui, né? Que a gente acha que foi desbravador junto. Alguns aninhos. Há alguns anos, né? Eu não sabia fazer nada. Não sei fazer nada. Pô, uma vez, cara, ela cantava. Eu cantava num grupo, me esqueci o nome do grupo, mas cantava. Destinados. Destinados. Me convidaram pra fazer parte desse grupo aí e eu fui. Cara, não consegui nem a primeira frase, cara. Nem a primeira Imagina. frase. Não consegui. Depois me chamaram pra pregar. Tu sabia que sabe quanto tempo durou a minha primeira pregação? Eu não me lembro se tu tava, mas foi na igreja da Madesat. Sim, eu tava no dia. Tu tava no dia? Foi. Tu lembra quanto tempo durou? Eu acho que não deu 15 minutos. Não né? deu 15 minutos, né, cara? Aham. Isso que tinha um monte de slide ainda. É uma pregação AliExpress. É expresso, entendeu? É pra aquela pessoa que tá com pressa, não tá muito afim de ficar no culto ali. Pelo menos pra isso serviu, né? Pelo menos a primeira parte. Bem eu vi. direto. Uhum. Eu- Mas o importante é a mensagem, né? O importante é a mensagem, assim como a mensagem do nome, né, cara? Parece estranho de Isso. primeira,
Mas depois tu vê o que tem um sentido, que nem, cara, agora a gente tá aqui, agora a gente organizou o podcast. É o primeiro do distrito. Tem um podcast. A primeira base a Já fazer tem, um podcast. isso aí, é a né? primeira base. Você vai ter pensamento à frente, né? Exatamente. E, cara, se eu conseguir fazer isso que não tenho dom nenhum, cara, por que esse jovem que vai assistir nós, que tá assistindo nós, que diz que não sabe fazer nada, pelo menos não pode vir pra base? Pode não pelo vir menos pra base. tentar, né? Exatamente. Por que não pode pelo menos tentar? É que nem dizia a lição da semana passada, a que finalizou o trimestre. Ela dizia, né, sobre os talentos que tu tem e que tu pode usar esses talentos pra Deus ou pra várias coisas na tua vida, né? Exatamente. E que nem assim, uma vez eu vi um sermão que tempo também é talento, né? Tempo também é um talento. Isso. Então, cara, tu pode achar que tu não consegue fazer pelo menos nada. Pelo menos tempo tu tem. Pelo menos tempo eu tinha. Embora o meu tempo quando eu era mais novo eu gastava mais dormindo. Né? A Giovana tem um talento. Paciência. Paciência. Pá. Paciência. Mas Mas Haja ela paciência. Agora, né? Agora, tu lembra das fotos dela no clube Aham. quando era mais nova, né? Tu lembra? Claramente. Tu Aquela vê? da Ordem Unida. Então, cara, tempo também é um talento. E agora, como assim? Eu gastava a maior parte do meu tempo dormindo. Então, até nesse talento aí eu não aproveitava. Mas agora a gente tá usando o nosso tempo aqui, cara. É Pelo verdade. menos, se a gente não consegue, não acha que não tem nenhum outro, pelo menos vamos aproveitar o tempo pra fazer algo edificante, né? Algo que agregue valor depois. Sim, e que possa levar essa mensagem, quem sabe, pra mais gente, né? Exatamente, posso levar essa mensagem, quem sabe, pra mais gente. Além para as outras bases aí do distrito também. Isso aí é. Outras bases do distrito também. Começarem a fazer uns podcasts aí, né? Começaram a fazer uns podcasts. Ou não precisa começar a fazer Não, uns podcasts. é, Pode vir pra nós Isso pra gravar aí, os podcasts. dá pra então, convidar eles daí. né? Futuramente podemos chamar. Podemos chamar o Michael, que provavelmente teve um infarto quando viu esse nome, né? Provavelmente. A nossa base, ela se juntou, não sei se vocês sabiam, mas a nossa base, ela se juntou com a da Feitoria Coab. E lá, tipo, eu sou o diretor daqui, né? Da Cedar, e daí tem a diretora da Coab. Quando eu mandei pra ela assim, ó, adivinha o nome da base. Eu já botei o nome, adivinha o nome. Ela, não sei. Aí eu falei, tem a minha cara. Ela botou um carinha pensando, né? Tá, não sei, fala aí. Eu botei, 0 à esquerda. A minha reação foi parecida. Aí no outro culto eu encontrei ela lá, né? Aí eu falei, o que achou do nome da base? Tu tem certeza que tu quer esse nome? Aí eu falei, sim, mano, por que não 0 à esquerda? Eu acho que a gente vai virar piada, né? Não tem por que botar 0 à esquerda. Aí eu tive que fazer toda a explicação pra ela, mano. Toda a explicação do porquê do nome dela. Olhou assim, até que faz sentido, né? Vamos deixar. É que vai dar vergonha só quando chamarem, tipo, no meio da multidão, lá vem os zeros à esquerda, lá. Ó. Exatamente. Aí quem não entendeu o tema vai... Exatamente. Ai, tem mais um paninho. Não, nós vamos ter que fazer Outra coisa, camiseta. o intuito não é ser legal? Exatamente. O intuito é chamar Se for atenção. uma piada, a piada é legal. Exatamente. Que nem a gente vai ter no final do ano a somatória de pontos das bases, né? Aí eu falei, a meta nossa é somar mais pontos, né? Meta nossa é somar mais pontos. E nós vamos ter que fazer camiseta também. Vamos ter que fazer camiseta, vai estar escrito, lógico, 0 à esquerda, né? Teve gente que não queria usar. Teve gente que queria botar blusão por cima. Blusão por cima pra não aparecer o nome. Mas eu falei, não. A moral é o nome. Quando imagina se a gente ganha. Pra essas pessoas tinha que botar um bem grande na frente e atrás. Bem grande. Uma E camiseta botar um especial. nome. Exatamente, na frente e atrás. Mas, atrás porque daí aparece de frente e de costas também, Exatamente. não. Te identifica bem de que Ó, lugar as tá. ideias. Não quer ser identificado agora que vai. Eu falei, quando der a somatória de pontos, eles foram anunciar lá. Imagina eles chamando como primeiro lugar a base 0 à esquerda, cara. Aí imagina, tá, tudo bem. Os outros podem até achar engraçado, mas imagina os outros olhando e falando assim, putz, cara, a gente perdeu pro 0 à esquerda. Ia ser engraçado. Ia ser muito Ia engraçado. continuar engraçado. Ia ser top. Aí vai dar Aí- mais sentido ainda ao nome, né? Zero à esquerda. Exatamente, Aí eu ia mano. falar, lá vem um 0 à esquerda. Esquerda é. Lá vem um 0 à esquerda. Vai dar mais sentido ainda não, porque tem os Connect, tem os Moving, tem os Jama Desat, tinha o Jafta, né? Nossa, O Jafta que tinha nome de internet, cara. nome de internet. O Jafta aqui que eu falei, deram risada, é porque antigamente o nome da nossa base era Jafta. Né? Ah, tá. Fraco, né? Fraco. Muito fraco. 0 à esquerda tá melhor. Mas, eu acho que a gente pode pegar aí pras perguntas, então. E vamos ver o que eles têm pra falar pra gente. Vou pedir pro meu xará ali, pro Gabriel também, botar a pergunta número 1 na tela. E quem faz a pergunta, tu ou eu? Posso fazer? Pode Sim. fazer, então. Quem se senta no fundo de um poço para... Quem se senta no fundo de um poço para contemplar o céu? Há de achá-lo pequeno. Han Yu.
Essa frase pode explicar um pouco a hipótese evolutiva, levando em conta o olhar pequeno desta hipótese sobre os fatos observados. Cara, e aí, o que vocês acharam? Vocês entenderam a pergunta? Parece mais filosófica do que biológica. É, né? do que biológica. Pra ser bem sincero, eu entendi essa pergunta depois que eu pesquisei na internet o que significava a frase. Olha. O que vocês acharam dela, né? É que se tu pega do ponto de vista do buraco da fechadura, por exemplo, também, que nem ali o Han Yu traz o buraco do poço, mas se a gente olha o buraco da fechadura e se tu olhar o mundo só por essa perspectiva, tu vai ver que o mundo é muito pequeno. E hoje em dia é falado muito nas mídias sociais e em vários lugares sobre as pessoas se fecharem na sua bolha social e ficarem só naquilo dali e não buscarem um conhecimento para além daquilo. Então, eu respondendo essa pergunta, eu digo que a gente deve buscar sempre observar os dois lados da moeda. Que nem quando a gente pega uma discussão entre duas pessoas, a gente pega, então, e observa os dois lados da discussão para depois chegar numa conclusão. E trazendo para o lado de mim que acredita em Deus, eu vejo que o lado do criacionismo, hoje em dia, se tornou mais eficiente em comprovar certas coisas do que o lado do evolucionismo. Concordo. Ele até traz uma visão limitada, né, que a maioria hoje em dia tem, né, e até se a gente for ver nas escolas o que a gente estuda ali, ciências, biologia, eles focam bastante, né, na questão ali evolucionista. Criacionismo. Eles citam Então, criacionismo, mas eles focam mais ali na questão da evolução de espécies, né, ali aquela questão da teoria da origem do universo, da vida, a questão do Big Bang, eles focam mais nisso. Aí a pessoa acaba, né, ficando mais voltada para isso, né, cresce com esse pensamento, acaba não buscando, né, novos conhecimentos, né, novas perspectivas, né, de visão e se limitando, né. Esse pensamento, pra isso. É que eles acabam... é nos trazido porque Darwin, há 150 anos atrás, criou a teoria da evolução. Uhum. E daí ele nos trouxe esse meio. E a ciência e a maioria da mídia aceitou como o foco principal. E isso acabou vindo conforme o tempo como foco principal até os dias de hoje. Onde é sempre ensinado só um lado e não nos mostra o outro lado, ou diversos outros lados que existem de teorias de criação e criacionismo, né? É que nem ali eu penso que... Geralmente, se o cientista ele é cristão, ele é ridicularizado um pouco, não? Sim. Dá a impressão, pelo menos pra mim, né? Vamos ver o que vocês acham. No meio acadêmico, eles vêm dizendo que tira a credibilidade daquilo que a pessoa está pesquisando por ela ser cristã. E, na verdade, se a gente analisar, a maioria dos ganhadores de prêmio Nobel eram cristãos. Eram cristãos? É. Pois é, que nem fala assim, se o cara fala que algo foi criado, ele nem tá falando em Deus, né? Uhum. Ele tá falando que algo aparentemente foi criado e a gente nem tá colocando Deus na história. Parece que ele já tá entrando em descrença pra mim. E o cara que é ateu, parece que não. Que ele é muito mais intelectual, tem um QI mais elevado. Isso aí também acho que seria ter uma visão limitada, né? Do fundo do poço, né, cara? Porque como tu tá simplesmente ignorando o pensamento do outro, eu acho. Uhum. Ou muitas vezes tu tem um preconceito sobre o pensamento do outro, sem nem ouvir, né? Já aconteceu, não sei, no colégio, assim, de vocês... Acho que seria mais preconceito pelo que a pessoa acredita, sabe? Pela crença que a pessoa tem, né? Às vezes não é nem científico, não? Muitas vezes eles vêm naquele lado, tipo, da pessoa, eu creio em Deus, então já nem vale a tua opinião, vamos tirar ela de lado, porque tu já tem uma crença, então tu já vai vir com a Bíblia e não vai vir com fatos. Já ouvi dizer que a minha mente estava condicionada à religião. Isso. Por isso eu não conseguia ver o outro lado da moeda, né? O outro lado da questão. Cara, eu já tive professor no médio. Não vou falar o nome, porque vai ficar brabo, né? Mas eu vou falar o apelido, quem estudou com ele vai lembrar, o Megamente. Megamente. Ela lembrou que ela estudou com o Megamente. Cara, ele foi contar a história uma vez da Torre de Babel, mano. Primeiro que contou errado, e era professor de história, contou errado. Aí segundo que ridicularizou quem acreditava naquilo. Cara, pra mim isso aí é ter uma visão do fundo do poço, né? Sim. Porque primeiro ele nem sabe a história como tá na Bíblia, que ele nem falou ela. Como tava ali. Primeiramente, ele já contou errado a história. Segundamente, ele já tá fazendo as pessoas que acreditam ter menos crença naquilo que elas querem acreditar. Isso aí. Eu vejo da perspectiva também que, não querendo atacar só os professores, né, que às vezes acontece que o professor ele é ensinado na faculdade para ter esse pensamento, e daí ele sai de lá e ele acha que é só esse ponto de vista, e daí ele não busca a expansão do ponto de vista dele e acaba
tacando isso para cima do aluno. E muitas vezes ele não percebe a importância que ele tem como professor dentro da sala de aula, porque às vezes ele está dando aula para 40, 50 alunos aí, não sei hoje em dia quantos alunos cabem numa sala de aula, e diversas turmas, e ele não percebe que às vezes uma fala dele acaba levando esse aluno a pensar mais por um lado do que pelo outro. Acaba doutrinando, né? Em vez de formar um pensador, ele acaba formando um repetidor de informação, Isso, né? né? É que nem quando eu estudava, eu cheguei a cursar um ano de análise de licenciatura em matemática, e os professores de matemática da universidade ensinavam a gente que a gente tinha que aprender várias formas de fazer o mesmo cálculo. Mas para o aluno a gente só tinha que ensinar uma forma. Porque eles diziam que o aluno não ia ter a capacidade de aprender todas as formas e aplicar. Já estava limitando já o conhecimento do aluno. Ó. Já seria não formar um pensador, né? Que nem eu tenho uma professora que ela fala que ela não gosta de alunos que é decoreba. Fica decorando todas as coisas. Ela fala pra gente pensar. Pensar pra cada um ter sua perspectiva, sua própria resposta. Não precisa ser uma resposta completa. Ela pode ter uma resposta com que tu quiser. Só que tem que ser uma coisa que explique aquilo. Assim, a minha visão é que a fé verdadeira ela é isso aí, basicamente, né? É um pensamento de crítica. A tua fé, tu não tem fé em algo irreal. Que nem assim, uma vez eu vi, acho que, cara, deixa eu ver se eu lembro o nome do cara. Acho que era o Olavo de Carvalho. Acho. Que ele tava falando que a fé não é algo inconsistente. Que eu acredito em nada. É algo que não tem prova, não tem certeza de nada. É muito pelo contrário. Eu acredito em algo que com certeza já foi provado. Em algumas coisas, que nem, por exemplo, assim, ó. Eu tenho a certeza de que quando eu sair com o carro aqui do podcast, eu não vou levar um tiro, num assalto não vou morrer. Eu tenho a certeza que isso vai acontecer. Eu conheço todos os fatos que podem ocorrer e não, né? Não conheço. Mas pela fé eu vou sair daqui. Eu acredito que não vai acontecer isso. Eu espero que não. Até porque a gente tem que gravar outro podcast. Então pela fé eu vou sair daqui e vou achar que não vai acontecer isso comigo. Mas também assim, ó, pela fé eu não vou sair daqui e achar que o carro vai ligar sem estar com o motor ali, né? O carro tá... Arrancaram o motor do carro, eu vou lá virar a chave, vou achar que o carro... Não, eu acho que o carro vai funcionar porque tem o motor, tem gasolina, tá funcionando. Tem coisas que me comprovam que aquilo ali vai funcionar, mas eu tenho a certeza de que vai. Não é verdade. Mas é que nem Deus nos pede, agora não lembro onde, na passada da Bíblia, que a gente deve prestar um culto racional a Deus. Sim. Ou seja, não só crer porque crê, né? É que nem o Rodrigo Silva, que eu gosto muito, ele fala que ele teve muito ceticismo pela fé, até que ele escreveu o livro dele, Ceticismo da Fé, né? Onde ele traz isso, nos remete a essa questão de que onde ele tinha muitas dúvidas e achava que aquelas dúvidas ele estava sendo incrédulo por ter elas. E, na verdade, elas levaram ele a buscar e a analisar melhor a Bíblia e levaram ele a ter uma fé maior ainda. Eu acho que a base da nossa crença é isso, né? A gente não é cego, que nem falam muitas vezes. Sim. Ou no colégio, que a gente acaba sendo atacado. Pelo menos no colégio eu tinha mais colega que atacava isso do que não atacava. Eu vou até adiantar uma pergunta. Só dar um spoiler, Da Arca de Noé. Tinha uma colega que falava mal porque a Duda, Maria Eduarda, não sei se você lembra? Primeiro que ela falou assim, mas caberia todos os animais do mundo na Arca, né? Cara, primeiro que não é nem todos, né? Exatamente. Mas tá, tudo bem, não vou discutir com ela, mas cara, é claro, né? Eles deixaram de fora os unicórnios também. Os dragões. Exatamente. O Leviatã. Isso aí não entrou, né, meu? Não. E outra coisa, já que tu tocou nesse assunto, eu tava pesquisando, assistindo, e eu vi que tem provas que diria que a Arca de Noé poderia ter existido. Já foi feito cálculos. Adiantando um pouco a resposta, a gente poderia dizer que seria possível matematicamente. Sim. A estrutura da arca ser montada. Mas o que as pessoas que não creem acabam trazendo é que dizem, como é que naquela época Noé ia construir uma arca daquele tamanho com as ferramentas que ele tinha naquela época. Mas na Bíblia já diz, né? Isso. Como ele construiu. Isso, na Bíblia daí vem para nos mostrar que foi uma coisa muito maior do que o ser humano poderia descrever. Aí vai a crença de cada um. Isso mesmo. Vai o quesito da fé, né? Cara, eu acho que a gente pode ir pra 2. Vou pedir pro meu xará lá passar também. Tu faz a 2 ou eu faço? Quer fazer a 2 também? Pode fazer. Eu faço. Informação complexa. Pode surgir por acaso? Casualidade? Aleatoriedade? Se não pode, por quê?
Informação complexa. O que seria, né, a informação complexa? Uma informação codificada ali, né? Eu gosto muito de usar exemplos de células, né? Não sei se tem a ver com a minha formação. Tem. A gente pega ali uma célula, ela contém muita informação dentro dela, né? São várias organelas ali, cada organela, né, que tem dentro da célula contém uma estrutura funcional ali cheia de informação. Mas principalmente ali a questão do DNA. Quanta informação a gente não tem, né, a gente tem ali, né, no DNA. Que são ali aquelas fitas ali, né, que possuem códigos, né, que são... possuem ali 4 letrinhas, né, como é que é? A, T, C, G. E dessas 4 letrinhas ali são formados... não sei quantos mil códigos, né, elas são formados ali, que contém todas as informações que podem originar as características que a gente vê hoje, né, olhando assim, né, pra gente, cor de pele, cabelo, cor de óleo, né, toda essa variedade. Toda essa informação contida dentro disso, dentro dessa mínima estrutura, né, porque uma célula já é invisível a olho nu. Então, imagina ali o DNA que fica dentro da célula, quão minúsculo ele não é. Isso poderia surgir, né, do acaso? Então, bem estruturado, né? Algo bem estruturado assim? Ai, Giovana, mas tu tá falando ali de algo que, como é que eu vou dizer, sobrenatural ali, né? Tu já tá querendo colocar uma visão criacionista ali em cima. Então, pega ali a questão de computadores, né, ali de programação, de aplicativos que precisa ali, né, de vários algoritmos, né, vários cálculos ali, né. Isso surge do nada ou tem algum criador atrás disso para trazer toda essa informação, né, para isso? Isso daí remete à questão da inteligência artificial, né, que hoje em dia o ser humano tenta criar uma inteligência que aprenda por si só. Sim. Mas ainda assim ele tem que ensinar o passo a passo para ela através do código de programação, né? Essa casualidade, para mim, remete muito à questão do Big Bang, né? Que a gente vê ali como é que de uma explosão surgiu coisas tão complexas e tão bem feitas, né? E que muitas vezes a gente não consegue nem explicar o ponto de vista para analisar essa complexidade do que é feito. Que nem, por exemplo, eu pego os átomos e aí vai para os elementos químicos da tabela periódica, onde cada um tem suas gramas ali, porcentagens certinhas dos seus pesos. Porque se tu misturar, por exemplo, 2 elementos sem ter essas quantidades exatas, tu não consegue chegar no elemento que tu queira, por exemplo. Então, isso remete muito a uma complexidade microscópica, né, que a gente não enxerga, de que as coisas têm um significado, que nos leva a outra perspectiva do outro lado do evolucionismo, que seria o design inteligente, né? Onde acredita-se nessa teoria do design inteligente de que há um criador ou alguma coisa que criou essas coisas, não que elas surgiram espontaneamente. Cara, eu também queria fazer uma pergunta assim. Eu acho que às vezes a ciência ela acaba recebendo, digamos assim, a ciência acaba sendo um dogma, digamos, não a religião. Por quê? Porque às vezes a pessoa acha que o cientista falou é indiscutível, é uma verdade absoluta. Eu queria fazer uma pergunta, até onde eu sei, né? Darwin achava que a célula não era muito complexa, não? Sim. Achava. De que era simples. Isso. Então agora já descobriu que é bem mais complexo. Até quando ele escreveu aquele livro, né, Origem das Espécies, ele cita ali, né, que se existisse uma estrutura, né, um organismo que fosse tão complexo assim, né, porque naquele tempo lá, eles não tinham como saber toda a complexidade, né, de uma célula. Aí ele diz que se existisse um organismo tão complexo assim, então a teoria dele caía por terra, né. E olha só. Que é que nem aquela questão que eu falei antes, é como veio sendo adotado há mais de 150 anos essa teoria, o pessoal acha que ela é a única verdade existente, né? E hoje em dia a gente acaba chegando em outras teorias, né? Porque nada é comprovado 100%. Então tudo são teorias, até mesmo no final, na finalização do livro do Darwin, tu chega à conclusão de que ele achava tudo aquilo, e não que ele provava tudo aquilo. Tanto é que nesses 150 anos ninguém conseguiu provar 100% nada, ou conseguiu provar algumas coisas do que o Darwin descrevia. Então a gente leva essa credibilidade de que eles só olharam por um ponto de vista, né? Como dizia a perguntão. Só olharam do fundo do poço. Né? Só olharam do fundo do poço. E que daí também a gente pega a questão histórica, que naquela época tinha o iluminismo surgindo ali, então eles não queriam nada que tivesse referência a Deus, então toda a ciência que remetia a um criador ou a algum Deus, eles expurgavam para o lado
E daí, quando veio a teoria do Darwin, eles aceitaram mais e deram progressão a ela. Isso aí também seria ser seletivo, eu acho, né? Sim. Não seria deixar, tipo, que a verdade te leve aonde tem que levar, né? Sim, é que nem uma vez uma professora de história minha disse, eu nunca esqueço, que a verdade, ela é, historicamente falando, ela é composta por aqueles que tinham mais poder. Então, a verdade que seguia pra frente e chegava nas massas menores, ou seja, nos mais pobres, era a verdade que os mais ricos queriam que chegasse. Era manipulado. Não que seja a verdade absoluta. Não que fosse realmente o que era Sim. verdade, mas acontecia uma manipulação. Hoje também eu acho que, dependendo do ponto de vista da pessoa, ela tende a acreditar mais em alguma coisa Do que em outra. do que em outra, né? Mesmo que ela veja que aquilo ali vai contra. Sim, é que nem a questão da... Que nem as pessoas esses tempos estavam discutindo sobre a Terra ser plana ou ser redonda. Pra mim é uma coisa muito simples pensar que a Terra é redonda, mas eu entendo a pessoa que pensa que a Terra é plana, apesar de parecer absurdo, né? Mas... Eu entendo e respeito porque essa pessoa ela tem uma visão que quer diferenciar da visão dos outros, né? Sim. Mas tu viu como refutar essa pergunta? Como? Porque se a Terra é plana, tem um vídeo falando sobre isso, como que o Sol a distância da Terra até o Sol é menor do que a distância do Brasil de norte a sul? Essa daí eu vi. Também tem a questão do horizonte, né? Que eles acreditam que tu chega na borda e cai pra fora. Então todo barco que vai até o horizonte já caiu. Já tinha ido pro espaço, Já tá no espaço. Já tinha chegado na Lua. Ou tava... E uma também que eles não acreditam na gravidade, que pra mim é uma coisa tão óbvia e tão natural que tá ao nosso redor o tempo inteiro, né? Né? Tanto é que se tu jogar uma pedra pra cima e ficar embaixo, vai cair na tua cabeça. Vai voltar, né? Ó, meu, o pessoal tá afiado ali. Se tu tem pergunta, tu pode fazer, meu. É porque já tô eu perguntando daqui a pouco. O pessoal tá afiado aqui. Daqui a pouco a gente inverte aqui os papéis. Se tu tem pergunta, tu pode fazer mesmo. Vamos passar pra 3, então. Vou pedir pro nosso produtor lá botar 3 na tela. Tu quer fazer? Pode ser. Pode ser. Existem evidências reais. Existem evidências de que o dilúvio realmente aconteceu? Essa é pesada, né? Agora vai ter gente que tá vendo o vídeo aí que talvez... Vamos ver o que eles vão falar agora. A Maria, se tá vendo esse vídeo agora, vai que tá lá, né? Se a gente pegar biblicamente, Deus nos deixou a evidência de que não teria um próximo dilúvio e de que teve um dilúvio através do arco-íris, né? Foi uma demonstração que Deus nos deixou. E se a gente pega pela ciência humana e através dos estudos geológicos, né, da Terra, tem a questão de que a divisão da Pangeia, acho que era o nome, do continente único, deu-se depois do dilúvio, onde houve rachaduras para que a água que estava no solo subisse e assim se separassem os continentes. Aí se a gente pega isso, lógico, é um estudo que está sendo feito ainda, né? Então não se tem uma confirmação 100% de que se tu pega rochas daqui da costa do Brasil e compara com rochas da costa da África, tu vê que elas têm semelhanças geológicas. Então isso seria uma evidência de que houve um dilúvio. E na parte da biologia, tipo, dá pra botar todos os animais na arca? Ou não é tudo que entra também? Vamos tentar responder a pergunta da Maria. Vamos lá, então. Essa questão aí, né, a gente ouve bastante, né, mas como é que vai caber todos os animais do mundo dentro da arca, né? Mas a gente acredita que quando Deus criou os animais, ele não criou assim, vamos pegar ali os cachorros, por exemplo. A gente vê inúmeras raças de cães, né? A gente vê lá o Chihuahua, o São Bernardo, o Pastor Alemão. A gente não acredita, assim, que foi criado todas essas raças de uma vez só. A gente acredita que foi criado um tipo básico que ocasionou, né, que foi originando nessas novas raças, nessas novas, né, espécies assim. Mas um tipo básico, vários tipos básicos, né, não um único ser vivo que originou todas as espécies existentes hoje. Então, o que foi colocado na arca? Um tipo básico de cada espécie, né, que foi primeiramente originado. Outra questão também, né, que a gente estava vendo que é bem, comentando ali que é bem interessante, e eu até concordo, seria a questão se os animais eles entraram na arca adultos ou filhotes. Porque tu vai colocar um animal adulto na arca, né, grande já, né, já formado ali, já ocupa mais espaço. Ou um filhote, né, que seria mais fácil ali de conviver, né, com eles nesse período em que
que eles estiveram ali dentro da arca, né? Então a gente acredita também que eles foram levados para dentro da arca quando ainda eram filhotes, né? E um tipo básico de cada espécie que depois foram se originando outras, né? Outro fato histórico que tem é um fato onde mais de 250 povos indígenas de culturas diferentes pelo mundo, eles descrevem e acreditam, né, nas suas culturas de que houve um deus ou uma divindade que ordenou um ancestral deles a construir uma arca Já ouvi falar e disso aí. colocarem os animais dentro e essa arca passou pelo dilúvio. Né? Então, E culturas diferentes, né? Daí tu imagina, culturas que nem se conversam, né? Como é que esse povo todo ia chegar à mesma história, ou uma Exatamente. história que quase é semelhante a Inclusive, todas. só para complementar um pouquinho aí, eu tava dando uma pesquisada sobre essa pergunta e eu vi que foram feitos estudos de cientistas, foi feito que daria para colocar todos os animais e que a arca sim iria boiar. Porque ela foi feita, segundo o que estava escrito na Bíblia, ela foi feita por 200 e poucos metros e ela tinha 1 milhão e poucos de quilos, ou seja, 1 tonelada e pouca, e conseguia abrigar até 54 milhões de toneladas. Então ela poderia sim ser todas capaz as de... espécies, tu diz, todos os tipos. Muitos dos tipos que a gente vê hoje também, né, que existem de seres vivos, antigamente também não tinha, né? Mas não porque evoluiu e se tornou uma nova espécie. Não, porque através de um tipo básico ele foi, né, foi sofrendo essa variação ali genética. Vamos ver se eu entendi esse negócio de tipo básico. Assim, vamos ver se fizeram como exemplo. Vocês me disseram como exemplo. Tu já conheceu meus cachorros lá? Meus dois cachorros? Não conheci, mas eu Já ouviu falar? Eu já ouvi falar. Eu tenho 2 pretos. Acho que só o Giovanni conhece. Tu conhece? É só por foto. Só por foto? Aham. São preto, né? São 2 munaé preto. Agora, um é filho do outro. O pai ali, que é o mais velho, ele cruzou com uma cadela preta também e deu 3 cores. Deu um pastor alemão capa preta, um cinza e um preto. Tipo, ele daria pra considerar um tipo básico, sim, se fosse botar na arca não precisaria levar as 3 cores, certo? Vamos ver se eu entendi. Levava só ele cruzava com uma cadela preta mesmo, e ele ia gerar essas 3 diferenças ali, não? Até daria sim, porque na informação genética que ele carrega, já tem toda essa informação, né? Todas essas características já estão contidas ali dentro, né? Eu penso na questão assim, ó, eu gosto muito de uma colocação que foi feita, agora não lembro por quem, que diz que, em vez de acreditar na evolução, a gente pode acreditar na adaptabilidade ambiental. Ou seja, tipo, o animal que troca de pelo, por exemplo, ele se adapta para um ambiente mais frio ou mais quente. Tipo o coelho, que quando tem, se não me engano, em biomas de neve, ele fica com pelo branco e geralmente em locais mais quentes ele fica com pelo mais escuro, marrom. É uma adaptação ali pro ambiente, né? Não que ele esteja trocando uma característica e se transformando de como é que é? Um réptil para uma ave, por exemplo. É isso aí, que a evolução. Isso aí já é considerado a macroevolução, né? Isso. Que é o que a gente já não considera. Que seria aquela evolução também de que saímos da água, daí depois fomos pra terra, aí virou de, como é que é, de peixe pra ave, daí de ave pra mamífero. Assim. Basicamente isso. Essa história de peixe pra ave veio o Suassuna. Já conheceram o Suassuna? Era um escritor, agora já morreu, né? Ariano Suassuna, se não me engano, não é o nome. Ele conta bem arreada essa historinha aí do peixe pra árvore, do peixe que vira o pássaro aí que bate tanto na direção. Ele não acreditava. E ele é uma pessoa, cara, bem renomada, digamos assim, né? Tem que nem o Rodrigo Silva, digamos assim, pra nós hoje, né? Tem uma base. Ele já não acreditava em teoria do evolucionismo, né, cara? Sim. Tem alguma pergunta? Vou fazer uma pergunta pra complementar a pergunta dele. Esse aqui é conhecido por fazer pergunta difícil, hein? Esse aqui é conhecido por fazer pergunta difícil. Se nós soubermos. Não é tão difícil assim. É mais pra pensar. E quando começa não é tão difícil. Joga aí no ar, a gente deixa pro próximo podcast. As aves, elas ficariam dentro da arca ou elas ficariam fora? Isso daí seria especulação, né? Porque a Bíblia não nos diz. Então a gente acreditaria que nem os peixes, por exemplo. Noé não botou peixe na arca, né? Ele não levou um tanque d'água. Até porque é aí que eles vão morrer, né? Mas eu digo, tipo, elas ficavam direto na arca ou elas voavam em volta e depois voltavam pra arca?
Eu acredito que tinha alguns lugares que eram tão altos que essa água não chegou. Porque a pomba que traz... É pomba? Que traz No final, o ramo pro Noé, ela veio de algum lugar. Ela não veio do além de algum lugar, ela deve ter saído. Tanto é que ela vem de um lugar que daí mostra que lá tinha terra, que daí o Noé leva a arca até lá. Isso, no final ali, né, ele solta a pomba atrás. Mas que nem eu acho que o Ricardo perguntou é se durante o dilúvio elas voavam em volta na arca. Elas ficavam acho que- permanentemente na arca. Não, eu acho que eles tinham algum outro lugar que não foi tapado por água onde eles ficavam. Isso, lógico, é especulação e opinião minha, né? Porque a Bíblia não descreve nada disso. Sim. E mesmo que elas ficassem voando em volta ali ou não, elas teriam que voltar pra arca, né? Se não tiver que nem quando ele solta o corvo sai E retorna. e retorna, né? É o corpo. Não achou? Então, cara, eu acho que mesmo que podia ficar dentro e podia ficar fora. Eu acho que ficando voando um pouco fora não teria problema. Elas tinham liberdade de escolha. Acho que era o único bicho que podia sair um pouco e voltar, né? Agora vai aquela pergunta, né? Os animais carnívoros se alimentavam dos herbívoros Essa pergunta é boa, né? ou eles só Muito ficavam... Porque se eles não se alimentavam, como eles ficavam vivos? Sem Nossa. comida. É uma boa pergunta mesmo. Tem que lembrar também que, a princípio, pelo que a gente acredita, levaram um filhote, né? Sim. Que até porque é mais fácil dele se adaptar no novo habitat. Não, Habitat. Aí a gente pode especular, né, também, porque não está na Bíblia, de que foi o Espírito Santo de Deus que vem e apaziguou todos os animais, né? Para que eles não se atacassem entre si. Até Sim. porque a gente fica pensando, imaginando também nos insetos, outros animais menores ainda. Como é que eles ficavam dentro da arca, por exemplo. Ou que nem, por exemplo, a água que cobriu toda a terra era salgada ou era doce? É outra especulação que não está na Bíblia que a gente leva a analisar. Vai ter que ir pensando. Mas diz que Deus mandou o dilúvio, né? Uhum. Ele pode ter mandado uma água que era adaptável para os dois. Porque um milagre pode acontecer. Eu gosto de criar dúvida na cabeça das pessoas. O Ricardo é conhecido por fazer pergunta difícil, mano. Ele é pensador, Só pro ó. Gabriel. Tem pergunta que ele me faz que pô, leva o quê? Uma semana pra responder. Leva uma semana pra responder. Mas que nem que ele perguntou dos animais carnívoros. Uma vez eu vi o Adalto Lourenço. Vamos ver se a gente vai concordar. Que mesmo o animal que é carnívoro, até o leão, a dieta dele não é composta só por carne. Isso é verdade. Ele come plantas também, não come? Sim. Que nem, por exemplo, meu cachorro, eu já dei frango cru pra ele. Comprei um frango inteiro, o bicho detonou. Já dei carne Detonou, crua também. Mas ele já comeu couve. Tô falando sério. Já dei ovo frito com couve pra ele. Já Mas dei. eles comem até grama quando Ele estão comeu. mal de Com dor de estômago. barriga. Então, tipo, teria, eu acho que... Por eles serem, né, que a gente acredita que eles eram filhotes, eles poderiam então, né, comer capim daqui a pouco ali dentro, alguma coisa do gênero. E que nem eu vi também uma vez uma explicação do Adalto Lourenço também. Que uma boa parte da arca fica pra baixo da água, né? Não flutua tudo, né? Sim. Essa parte aí de baixo que a gente sabe é ficar esses tipos de animais, né? Provavelmente era escuro e um pouco mais frio, porque a água tende a ser mais gelada. Pelo menos na linha do Equador, se eu não me engano, ela é um pouco mais quente. Mas para as outras partes do planeta ela é um pouco mais frio. Então um ambiente onde junta pouca luminosidade com um pouco mais de frio e aquietamento ali, ia fazer com que Umidade, né? Oi? A umidade também que deve gerar. Ia fazer com que o filhote ali, o animal que estava ali, provavelmente hibernasse mais, não? Tivesse uma tendência a hibernar e se alimentar menos, né? Sim, provavelmente também seria uma boa análise da situação. É que nem eu fico imaginando, tem certas coisas que eu acho que Deus não quer que a gente saiba, não porque Ele quer que a gente fique ignorante, alguma coisa assim, mas é porque a explicação não caberia para a mente do ser humano. Ela não chegaria ao ponto da mente do ser humano ser capaz de entender. Sim, que nem... É fácil de tentar Sim. dar um exemplo disso, né? Eu acho que é fácil, vou tentar dar a minha opinião. Pega uma criança de 10 anos, né, cara, que tá aprendendo a ler, fazer conta. Aí tu vai tentar explicar as aulas de física da Sorachana pra ela. Pô, não vai entender, né, cara? Verdade? Não vai entender. Aí agora a gente acredita num Deus que criou todo o universo. Até o que dá pra ver com o telescópio James Webb, né? James Webb. Dá pra ver tudo aquilo ali, e se ele criou tudo aquilo ali, ele é maior que isso. Sim. Né? E ele existe antes disso. Então como é que ele vai explicar tudo isso pra gente? Mas aí tem aquele quesito, né? Ele pode ser menor. Ou maior, porque ele não tem forma. Ele não tem forma. Ele pode tomar a forma que ele quiser. Então ele pode ser algo menor ou maior. Mas se ele fosse menor, não poderia ter criado, não? Poderia.
Mas Tu daí, não cria, um ser humano não consegue criar um carro que é bem maior, um ônibus. mas daí não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Exato. Então, se ele veio antes do universo e criou o universo antes, ele teria que ser um pouco maior que o universo. Na verdade, ele teria que ser infinito. Porque senão ele não estaria em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tem que estar sobreposto à principal lei que rege ali a questão universal, que é o tempo, né? Ele tem que estar além do tempo. E para estar além do tempo, ele tem que ser maior que o tempo. Porque toda medida que é feita no espaço usa como princípio, né, no começo, o tempo, né? Porque que nem anos-luz a gente fala, para medir o tempo. Inclusive, que nem tu tinha dito antes, que tem gente que não acredita na própria gravidade. É. Se não me engano, a teoria de Einstein é que a gravidade é uma... É como se fosse um buraco no espaço-tempo. Uma curva. É que, na verdade, Einstein ele acreditava que o universo era plano e que os corpos celestes, como o Sol, planetas, etc., faziam a ondulação, ou seja, eles baixavam dentro desse espaço plano, criando, assim, uma dimensão, por assim dizer, plana, onde os corpos celestes estavam orbitando. E daí a sua massa, que seria seu peso, estaria afundando esse plano. Eu vi um... Mas isso seria só o resumo, né? A teoria é bem maior que isso. maior. Então, Muita coisa. questão... Por causa do tempo não deu pra falar tudo, né? Deu uma resumida aí. Foi só uma breve resumida, porque se a gente pega isso, daí a gente também entra agora na física quântica, e daí Muita porque daí tem coisa. ondulação espacial, tem Aí muitas demora outras. mais que o tempo do podcast. Aí demora mais que o Aí a tempo. gente ficaria aqui umas 4 horas só pra... Aí nós ia ter que fazer já 3 podcasts num só, então, tipo, vários assuntos a gente divide depois. Mas, acho que a gente pode passar pra 4, então. Eu pedi pro meu xará lá trocar também. Passar pra pergunta 4. Vamos ver pra qual dos dois a gente já direciona a pergunta pra um deles, já, Vitória. Essa aí direciona pra ela que... Existem fósseis intermediários, isto é, que pode-se dizer serem seres em transição evolutiva. Bom, o Matheus já mandou fazer pra Gi, já. Então a pergunta já foi pra Gi. Faz aí. Essa pergunta ela é bem interessante, né? Porque tem evolucionistas que acreditam, né, fielmente que existam. Eu não acredito tanto assim, né? Na verdade, eu não acredito. Eu acho bem interessante também porque, voltando um pouquinho no tempo, no livro de Darwin, né, A Origem das Espécies, ele comenta, nesse livro, ele cita ali, né, que uma das maiores dificuldades que ele estava tendo na teoria dele era exatamente a falta desses elos intermediários, né, entre uma espécie e outra. Que não tinha registro fóssil, né, 0 registro fósseis. Ele cita isso no livro dele. E um tempo depois, né, 120 anos depois, paleontólogo, se eu não me engano, né, David, não sou boa com nomes, David Halp, acho. Eu também sou péssimo com o nome. Comenta, 120 anos depois que Darwin, né, disse isso no livro, ele comenta que tinha menos ainda do que na época de Darwin, né. Depois que passou todos esses anos, que a esperança era que tivessem encontrado, né, fósseis nessa transição evolutiva, e de fato foram encontrados milhares de fósseis, né, dentro desse tempo, mas nenhum que pudesse ser considerado um fóssil em transição, né, um elo em transição ali. E é bem interessante, né, porque se na época de Darwin já não tinha, né, já tinha 0, e depois, 120 anos depois, tinha menos ainda. Quem é bom em matemática... É aquela coisa, né, já faz... que nem eu disse, 150 anos que eles estão com essa teoria como principal, né, que é passada para nós como a teoria principal e mais crédula entre os cientistas, mas até então eles não conseguiram bater o martelo e dizer, não, essa teoria é 100% verídica, eles não conseguem, então ela sempre fica como teoria. Né? Tem também, não é que nem a Era do Gelo, então, que a gente vê o Cid lá na paredezinha lá, vocês lembram da 1? Uhum. Lembra da 1? Que daí tá vários fósseis lá, daí chega até o Cid é o último, né? Pelo menos foi o que eu entendi quando eu vi o filme, o Cid é o último. Não é isso, não tem. Pelo menos a gente não vê, não existe. Até tem um que, se eu não me engano, vamos ver se eu lembro o ano. Acho que foi 1912, 1913. O Homem de Piltdown. Não conhece? Cara, o Homem de Piltdown, ele foi uma farsa. Porque pegaram um crânio, colocaram um maxilar ali de orangotango, se eu não me engano, e ossos de outros animais ali, e fizeram como se fosse um crânio de uma pessoa. E na época ficou 40 anos, se eu não me engano, até eles descobriram que aquilo era uma farsa. Então, até o que na época tinha, né, que acharam que era alguma coisa, no fim se provou que não sendo.
Mas eu queria também perguntar aquele negocinho de fóssil vivo. Já ouviu falar nisso aí, não? Já ouvi, mas não lembro o que é. Eu também não tô muito por dentro, vou pedir pra eles explicar pra nós. Eu também não lembro direito. Não lembro direito dos fósseis vivos? Vamos lá, bióloga. Cara, o que eu me lembro que eu li. Assim, ó. Tem alguns animais que foi achado os fósseis deles, certo? Tem um peixe, que eu me esqueci o nome agora, mas que ele é bem conhecido como essa característica. Foi achado o fóssil dele e achava que ele não existia mais, que ele tinha sido extinto. Só que alguns anos depois descobriu-se que ele ainda existe. Só que ele é igual ao fóssil. E se o fóssil foi datado de milhões de anos, por que ele não evoluiu? Ah, tá, sim. Agora eu lembrei dessa teoria aí, né, dessa pesquisa que foi feita. Também tem um peixe, se eu não me engano, e tem um réptil, que acharam um fóssil dele muito antigo, e hoje em dia, se tu pega esse réptil, ele é igual ao fóssil. Então, se a teoria da evolução realmente fosse verdadeira, como diz Darwin, esse réptil teria evoluído e se modificado com o passar do tempo. Né? Exatamente. Por que não mudou, né? Já que teve tempo, né? Sim. Tem um fóssil de um inseto também, se eu não me engano, não lembro qual que é, mas que ele é igual, exatamente o mesmo inseto. E daí isso comprova, né, vamos botar entre aspas assim, né, a crença que nós temos no criacionismo, onde Deus criou todas as espécies separadamente. Selacanthus, eu pesquisei aqui pra ver agora. Selacanthus. O Adalto Lawrence fala muito no Selacanthus, é o peixe. É esse peixe aí que no fim se provou que ele é igual o que tinha antigamente. Não mudou nada. É que eu acho que também o cara que é evolucionista, ele acaba botando a fé dele no Deus Tempo. Sim. Ele não sabe o que vai acontecer, mas então, deixa que o tempo resolve. Sem usar, Eles têm uma mania também de, a questão até, tu falou ali em tempo, né? Que na visão evolucionista a Terra tem bilhões e bilhões de anos, né? Que é algo que a gente, acredito que não, eu pelo menos, né? Não temos como precisar exatamente, eu pelo menos, a idade, né, da Terra, né, do universo. Mas não acredito que seja. No caso, é mais crido que a Terra tem milhões e não bilhões de anos, né? Não tem uma data precisa. Que nem a parte do telescópio. Eu sei que o Ricardo gosta bastante dos telescópios, né? Eu acho que até a parte de fóssil a gente pode entrar no universo aí, vamos ver o que vocês acham. O Hubble já enxergava longe, né? Aí agora o James Webb é para enxergar mais longe, né? O Hubble já provou que no universo observável o que a gente via são planetas completos, né? Sistemas completos. Não deveria ter, então, uma transição? Se fosse pegar essa questão de distância aqui que o Hubble pega e agora o James Webb, tu teria vendo, em algum ponto, eles pegariam na escuridão do universo um lugar onde se originou, por exemplo, assim, o universo. Então seria um lugar que seria tudo escuro e não teria nenhum planeta, galáxia ou sistema solar lá. Mas o contrário que a gente vê é sistema pronto já, Isso, né? Eles acabam pegando já a parte pronta do sistema, o que provaria, de novo, entre aspas, né? Porque a gente sempre tem que cuidar com a questão da palavra provaria, porque é muitas circunstâncias, né? Provaria, entre aspas, que o universo não é tão velho assim. E também não tem, então, um fóssil do universo, então, né? Algo que prove que esse aqui tá passando por outro. Não, o sistema já tá feito. Sim. Já tá feito. Mesmo lá pra trás, onde achavam que não ia estar, já tava completo. Tem mais uma pergunta pra fazer pros dois, viu? Então, acho que a gente pode passar pra 5. Vou pedir pro meu xará botar 5 também. Quer fazer a 5? Pode ser. Quem veio primeiro? A galinha ou o ovo? Essa é clássica. O que essa pergunta significa? E como nossa resposta a ela está ligada à fé que temos? Aqui eu daria uma resposta bem filosófica, dizendo assim, depende do que tu crê. Exatamente. Porque se tu crê na evolução, veio primeiro o ovo, né? Porque as primeiras espécies lá evolutivas, de acordo com Darwin, botavam ovos e tarará. Agora, se tu crê no criacionismo, né, ou até no design inteligente, né, que é uma das teorias agora que estão no momento, viria primeiro a galinha, né? Porque Deus criou tudo, ou esse ser que o design inteligente acredita, criou as coisas. Sim, essa pergunta aí eu vi até num filme. Eu esqueci o nome do filme, cara. Que troca. Mas o professor faz a pergunta pra guria nessa forma aí, só que o professor é evolucionista, a guria é criacionista e tal. E a pergunta é essa daí. Mas a questão é bem essa, né? Será que uma forma de vida menos complexa originou uma mais complexa? Pelo que a gente viu das outras perguntas ali, da complexidade não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Porque como que é algo que
digamos assim, que não tenha complexidade suficiente. Esse meu celular aqui é menos complexo que o da Gia. O da Gia deu um pau, né? O meu nem vou falar, né? Dá o Catel. Tem como o meu celular, que é menos complexo, se originar naquele ali? Não. Não tem, né, cara? Isso que assim, ó, olhando de um ponto de vista pequeno ainda, por causa que o meu celular eu acho que ele é menos complexo que o ovo até, não? O que vocês acham? E para o ovo eclodir ali, pra vir em outra vida. É uma complexidade gigante que tem ali Passa dentro. por uma série de processos, né? Depende, se tu pegar, por exemplo, e analisar hoje em dia a tecnologia usada para armazenamento, ela usa física quântica. Então ela é muito complexa, porque ela tem que criar uma barreira que vai permitir com que os elétrons fiquem presos dentro dessa barreira e ao mesmo tempo esteja de fora. Que nem o cara lá do gato na caixa, que eu esqueço o nome. Então ele vem dessa teoria de que as moléculas, os elétrons, têm que ficar presos dentro dessa barreira ali e não saírem dali. Isso é uma aplicação da física quântica, que permite a evolução dos smartphones. Evolução dos smartphones. Uhum. E tudo isso teve que ser criado, né? Sim, deve ter estudado. No caso, foi uma pesquisa e uma criação que levou a isso. Foi uma mente que fez, não surgiu do nada. Não, né? realmente. Não tem como, tipo assim, sei lá, vou ali explodir um rojão e vai saltar um telefone dali. Ou tu deixa ele, ou então tu aproveita o Deus tempo, e daí eu vou deixar esse meu celular aqui parado no tempo, daqui a pouco ele vira o da gente. É que isso aqui, na verdade, era uma calculadora, vocês não estão sabendo. Mas isso aqui era uma calculadora daquelas grandes de botão, assim, sabe? Aí eu tenho paciência, quem me conhece sabe que eu tenho bastante paciência. Aí eu deixei lá na estante, foi ficando. Aí virou o Galaxy Pocket. Travadão. Virou o Pocket. Travar igual esse daqui. Aí não. chegou nesse daqui, mano. Aí, depois do Pocket, aí chegou nesse daqui. Aí caiu e quebrou a tela, mas isso aqui é um processo que ele tá passando ainda pra chegar no da Gia. Ele tá É esperando que tu não ainda, entende né? a paciência desse daqui, ó. Pra tu digitar nesse daqui, tem que ter mais paciência naquele de botãozinho com o número. Então, Tanto é que se a gente pega a questão do tempo, um animal que fica no relento morto, ele some, tu não vê, tipo assim, se tu mata uma barata em casa e tu olha ela, não vai estar no outro dia ali, ainda mais se tiver um formigueiro perto. exatamente. O Adalto Lourenço fala que isso aí é segunda lei, se não me engano, da termodinâmica, não? Isso, a segunda lei da termodinâmica. Que mesmo que, digamos assim, eu compro um tênis hoje, eu ando com ele um mês, daqui um mês ele vai estar melhor do que quando... Não, até que o que eu comprei já faz um mês. Ele vai estar desgastado. Vai estar desgastado, não tem o que fazer, né? Sim. Por que as pessoas negam isso então, né? Não, na vida funciona diferente. Até a gente, na realidade, eu já tô ficando desgastado, já vi 2 cabelos brancos. É que nenhuma vez uma pessoa me disse, né? Eu não tenho tempo para me preocupar com essas coisas, então o primeiro que me disser é tal forma, ou apareceu na TV dessa forma, eu acredito. E muitas vezes é o que acontece. As pessoas no dia a dia, elas estão tão ocupadas com outras coisas que elas têm que se preocuparem, que elas acabam, por sua vez, não dando atenção para isso, né? Isso também remete a Deus, né? As pessoas às vezes estão tão ocupadas na sua vida que não dão o tempo devido que Deus pede. Exatamente. Cara, nosso tempo tá acabando. Passou Isso, bem a rápido, gente hein? falou sobre criacionismo, passou muito rápido, né? A gente falou sobre criacionismo e uma coisa, a gente nem citou tanto Deus assim, a gente nem falou de Deus exatamente. Sim. A gente não usou o termo Bom, Deus. O termo a outros gente usou termos. que existe um criador, né? É. As coisas próprias do criador. A gente pode até no próximo podcast falar mais sobre Deus então, né? Sim. Por causa que aqui, tirando aquela coisa mística de que pra falar em criacionismo tem que falar em Deus, não. Primeiro que pra acreditar na criação tu não precisa nem estar pensando no Deus da Bíblia. Mas faz sentido pensar no Deus da Bíblia então? Eu acho que isso a gente pode... Tu usou bastante o Adalto. Eu gosto muito do que ele diz de que o Deus que criou realmente, agora puxando pro lado da Bíblia, é o Deus que deixou sua assinatura no mundo. E qual a assinatura que Deus deixou? O 3 em 1 na maioria das coisas. Nos átomos, no espaço-tempo, ali, Na música, né? na música. Exatamente. Eu queria só ler um pedaço de que tá no livro Mensagem só para jovens. Quem tá olhando e for velho não escuta. Mentira porque o Adventista é jovem até 99 anos. É até 99 anos. Ou seja, se tu tiver 100 anos ou mais, tu não escuta. Se tu tem 100 anos, O que importa é o que tu sente lá dentro. o que importa é o que tu sente por dentro. Exatamente. A verdadeira religião enobrece a mente, refina o gosto, santifica o discernimento e torna aquele que a tem participante da pureza e das influências do céu. Aproxima os anjos e os separa mais e mais das tendências e da influência do mundo. Enobrece a mente, refina o gosto e santifica o discernimento. É o que a gente falou, não é uma fé cega. Sim, né? é. A gente está sempre em busca da verdade e está sempre procurando o quê? Conhecimento, cara. Sim. O cristão não é aquele que... É porque tá na Bíblia assim, é assim e pronto. É exato. Ele abre para crítica, muito Sim. diferente do que às vezes a ciência... Lógico que a gente não tem que, né, deturpar o que a Bíblia diz, né?
modificar, mas a gente pode ter, e isso vai ter no coração de todas as pessoas, uma dúvida com aquilo que a gente está lendo. E essa dúvida muitas vezes nos leva a ir para outras áreas e daí ter o outro ponto de vista, que daí muitas vezes esse outro ponto de vista nos remete de volta para o que Deus quer e que está na Bíblia. Uhum. Cara, eu não sei se tu tem alguma última coisa pra falar aí. Se vocês têm alguma coisa mais pra falar. Por hoje fechou. O que eu tinha era isso, agradeço o convite e se quiser fazer de novo, eu estou disposto. Vamos fazer de novo, com certeza. Vamos fazer de novo. Aí, Michael, daqui uns dias vai ser tu também. Eu sei que tu curtiu o nome. Não E precisa daqui um vir dia- xingar, não. Não precisa debater aí, que vai ser só tu e a Giovana discutindo pra trocar. Vai ser só 2 Eu já votos. aceitei. Ela já aceitou a Já derrota. aceitei. Vai ser só um voto. A derrota não, já aceitei o nome. Ela já aceitou que esse foi o melhor nome que a gente podia ter criado. Exatamente. Então tá, Não gurizada. exagere. Já aceitei o nome. Então tá, gurizada. Livre e espontânea pressão, ela aceitou. Livre e espontâneo. Foi democrático. Praticamente. Democrático. Democrático. Um voto a favor de não ser. Um voto a favor de não ser, ela viu que, né, a democracia falou a favor do nome. Ela viu Ah. que só ela votou pra não ser, daí. Eu mesmo. Não, mas é que o voto dela não contabiliza. Ela já tava fazendo a Tá, votação. mas tinha outros nomes em pauta ou só Tinha o Jafta. Ah, tinha o já. Jafta, o zero à esquerda. É zero à esquerda, né? Zero escreveu aqui, até aqui tá comigo. Concordo também. Viu? Jafta parece Já- nome já de deu programação. teoria aqui. Já deu 3. Mas parece até nome de remédio. Aham. Aí eu tô com uma jafta de barriga aqui. Pior nome de doença. Mas então tá, gurizada, eu agradeço a presença de vocês aí, por vocês terem aceitado o convite. Na próxima a gente vai fazer de novo, com certeza. E vocês com certeza vão voltar, hein, pra mais Claro. alguns assuntos. Valeu por vocês estarem assistindo também. E o Michael. Fabi. O O Matheus já é da zero à esquerda, bem dizer, hein? O Matheus já é da zero à esquerda. Não sei, não posso confirmar nada. Apoiou o nome, já é nosso. Ah, É. pois é. Mas tu não apoiou e é Mas nosso. sempre pra dar uma mão a gente tá No fim, disponível. eu né? apoiei. Não Feito. teve escolha, né? Feito, então. Obrigado por ter assistido a gente até aqui, gurizada. Gravando.